Bom dia, pessoal. Então, retomando aqui, né? Vou falar um pouquinho sobre pronome, tá? Então, o pronome, na verdade, né? Se eu for dividir essa palavra pro e nome, então, pro, ele significa em função do nome. E quando eu falo em nome, eu estou me referindo a substantivos, tá? Então, aqui, palavra que está em função do substantivo, podendo substituí-lo, né? Então, nós podemos substituir, por exemplo, o nome por um pronome, direto ou indiretamente, retomar ou referir-se ao substantivo. Então, o pronome, né, a função dele está em poder substituir, por exemplo, o nome. Então, quando eu falo assim, ó, Lúcia foi ao jantar. Para eu não repetir, Lúcia comeu muito, então eu posso utilizar o pronome ela. Então, Lúcia foi ao jantar, ela comeu muito. Então, por isso que fala que ele tem a função aí, né, de substituir diretamente ou indiretamente, referir a algo, referir a um próprio substantivo, tá bom? Então, agora eu vou trabalhar com dois tipos de pronomes pessoais. Primeiro, eu vou falar sobre o caso reto e depois eu vou falar sobre o caso oblíquo. Bom, o pronome pessoal do caso reto, ele pode ter a função de sujeito. Mas como assim, professor? Ele pode ter a função de sujeito. Olha só essa frase aqui, ó. João foi até a farmácia, tá? Então, aqui, se eu for fazer análise aqui do que é o sujeito e o predicado, João é o meu sujeito simples, foi até a farmácia é o meu predicado. E eu posso trocar esse substantivo próprio, João, por ele, tá? Que é um pronome pessoal do caso reto. E ele também vai ser o sujeito, tá bom? Então, e ele determina também as pessoas verbais. Como assim, Lúcia? Olha só. Então, aqui, ó. Eu, tu, ele, eu tenho né, as três primeiras pessoas aqui no singular. Nós, vós e eles, eu já tenho a função aí de plural. Esses pronomes pessoais do caso reto, eles estão no plural. E eles têm aqui, ó, a função de sujeito, que foi o que eu mencionei aqui em cima. Então, aqui, João, né, sujeito da frase, eu não quero repetir João aqui. Então, eu utilizei o pronome pessoal, né, de primeira pessoa, substituindo aí a palavra, o substantivo próprio João, que também é um sujeito da frase, tá bom? Eu vou lidar também com o pronome oblíquo, né? Só que o pronome oblíquo, ele difere um pouco do pronome pessoal do caso reto. Por quê? Porque enquanto o pronome pessoal do caso reto, ele tem aí uma função de sujeito, o pronome oblíquo tem a função de objeto de um verbo. Mas como assim, Lúcia, objeto de um verbo? Bora lá que eu vou explicar. Bom, voltando, né? Para eu falar sobre o pronome oblíquo, nós temos que saber quais são. Então, de primeira pessoa, eu tenho me, mim, comigo. Segunda pessoa, eu tenho te, ti, contigo. Terceira pessoa, se, si, consigo, o, a e lhe, tá? Isso aqui no singular. No plural, eu tenho nos, conosco, primeira pessoa, vos, convosco, se, si, consigo ou as e lhes, tá? Então, repete aqui, ó, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Então, como que, não sei se vocês se recordam que eu falei que o pronome oblíquo, ele vai ter aí a função de objeto, né? Então, eu fiz um exemplo para vocês entenderem aqui, ó. Por exemplo, ó, Maria foi até o bazar, desculpa, né? Mudei aqui farmácia. Maria foi até o bazar e comprou 2 borrachas, tá? Continuando a frase, todas estavam sujas. Então, aqui, Maria foi até o bazar e comprou. Comprou o quê? 2 borrachas. Então, 2 borrachas aqui é o meu objeto direto, tá bom? Isso vocês já sabem, tá? Agora aqui, ó, olha essa frase aqui, ó. Maria foi até o bazar e comprou as. Então, ó, você viu que eu substituí, ó, o as daqui, terceira pessoa do plural, eu coloquei aqui no lugar das borrachas. Aí você vai falar assim, ah, professora, mas aqui, como é que vai ficar essa situação? Como é que eu posso usar isso? Fica meio estranho. Não fica estranho porque você já sabe, o contexto aqui já foi mencionado. Agora, se eu colocar somente essa oração, complica. Como você já tem um contexto, né? Você já sabe o que foi, digamos assim, o que ela comprou, né? O termo mencionado já foi dito antes.
Então, a partir do momento que você já mencionou esse termo, você pode utilizar aqui os pronomes pessoais, né? Perdão, os pronomes oblíquos, tá? Para substituir algum termo da frase. Agora, se eu colocar somente essa frase, aí você não vai entender o contexto, tá? Mas como eu já mencionei aqui, eu posso substituir. Então, comprou o quê? 2 borrachas, objeto direto. Comprou as. As está se referindo o quê? A 2 borrachas, por isso que é objeto direto. Bom, é isso. Bora trabalhar, que ainda tem muita coisa para ser dita. Bom, bora lá, né? Vamos continuar. Agora eu vou falar um pouquinho do pronome possessivo. Então, o pronome possessivo, ele dá a ideia de posse, né? Então, meu, minha, meus, minhas, aqui nós estamos aqui no singular, né? Aqui plural, fiz diferente dessa vez. Teu, tua, singular, teus, tuas, plural. Seus, suas, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, singular, vossos, vossas, plural. Seu, sua, singular, seus, suas, plural. Então, aqui eu utilizei, peguei qualquer um, né? No caso, aqui eu peguei o primeiro pronome aí do pronome possessivo. Então, eu fiz um exemplo, meu sapato está limpo. Então, meu aqui é um pronome, né, possessivo, né, da ideia aí de posse. Depois eu fiz aqui com teu, tua, né, que é a segunda pessoa, né? Então, tu fostes ver teu amigo, né? Então, eu usei aqui, né, o tu, né, segunda pessoa, pronome pessoal do caso reto, e teu combinando também com a pessoa, tá? Nesse daqui eu tenho seu, sua, né, terceira pessoa. Você foi ver seu amigo, né? Então, seu amigo está se referindo aqui, né, a pessoa também, que eu tenho um pronome, um pronome de tratamento aqui. Agora, o que é muito importante vocês entenderem, que esses pronomes, eles têm um pequeno probleminha. E qual é o problema? Muitas vezes, quando nós não nos expressamos de forma correta, nós podemos causar ambiguidade numa frase. Aí você fala, professora, o que é uma ambiguidade? A ambiguidade é quando você tem duplo sentido. Então, a possibilidade de 2 respostas, digamos assim. Então, vamos para a frase que vocês vão entender. Olha só. Júlia encontrou Jorge com seu carro quebrado, né? Ó, Júlio encontrou Jorge com seu carro quebrado. Mas o carro é de quem? É do Júlio ou do Jorge, né? Então, aqui, ó. Então, aqui há uma ambiguidade. Por quê? Porque você não sabe se o carro é do Jorge ou se o carro é do Júlio. Então, nós temos que tomar cuidado e desfazer essa ambiguidade, tá bom? Então, os pronomes possessivos, nós temos que utilizá-los de forma correta, porque se nós não utilizarmos, causa isso daqui, ó, essa ambiguidade. A gente não sabe se o carro pertence a um ou pertence ao outro, tá bom? Bora lá que ainda tem mais explicação.